Som dois, som. Boa tarde, senhoras e senhores. Convidamos a todos a tomarem seus lugares para darmos início à cerimônia de outorga do título de cidadão baturitense e entrega da medalha Comendador Ananias Arruda ao capitão Miguel Edge Távora Arruda, em memória. Essa sessão solene será presidida pelo vereador senhor Nelson Edge Germano Arruda, que abrirá os trabalhos. Boa tarde a todos. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Baturité, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, e sua esposa, Maria Hidalba Bastos Vasconcelos Arruda, primeira-dama do município. Convido o comandante Raimundo Luiz Furtado de Arruda, presidente da Fundação Comendador Ananias Arruda. Convido o senhor Eurico Flávio Arruda, irmão do homenageado. Convido o doutor Raimundo José Arruda Bastos, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará e sobrinho do homenageado. Convido o senhor Francisco de Assis Vasconcelos Arruda, genealogista e primo do homenageado. Convido o coronel Bezerra, suplente de deputado federal. Como todo início de sessão, eu solicitava que todos ficassem em pé para a gente rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Declaro aberta a sessão solene que outorga o título de cidadão baturitaense e entrega da medalha Comendador Ananias Arruda ao capitão Miguel Edge Távora Arruda, em memória. Eu convido a todos os presentes a ficarem de pé para nós entoarmos o hino nacional.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Assis Arruda, comandante Raimundo Luiz Arruda, senhora Maria Hidalba Bastos Vasconcelos Arruda, senhor Eurico Flávio Arruda, doutor Arruda Bastos, senhor Assis Arruda, coronel Bezerra, demais autoridades aqui presentes, imprensa, internautas, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu declaro aberta a sessão solene que outorga o título de cidadão baturitaense e a entrega da medalha ao comendador Ananias Arruda, ao capitão Miguel Ed Távora Arruda. Para mim, é uma satisfação muito grande presidir essa sessão, onde iremos homenagear o meu tio, o capitão Miguel Ed Távora Arruda. Agora eu passo a palavra agora ao cerimonial para dar continuidade aos trabalhos. Será lida agora a lei que outorga o título de cidadão baturitaense ao capitão Miguel Ed Távora Arruda. Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Baturité. Lei de número 1854, de 18 de junho de 2019. Outorga o título de cidadão baturitaense à personalidade que indica e dá outras providências. O prefeito municipal de Baturité, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Baturité aprovou e a ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitaense ao senhor Capitão Miguel Ed Távora Arruda, mais conhecido por Capitão Ed, in memória, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados ao nosso município,
como diretor do jornal A Verdade, e do Museu Comendador Ananias Arruda, historiador, jornalista, professor, secretário municipal de Cultura e Turismo e, principalmente, como ex-prefeito do nosso município. O artigo 2º, o título de cidadão, concedido pelo artigo anterior, será entregue ao ato solene a ser marcado e comunicado a quem de direito da família do cidadão em epígrafe. E o artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Baturité, Ceará, em 18 de junho de 2019, aos 255 anos de fundação da vila e 160 anos de elevação de cidade. Francisco Assis Germando Arruda, prefeito municipal. Convidamos agora o prefeito municipal de Baturité, ilustríssimo senhor Francisco de Assis Germano Arruda, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero dizer que estou muito feliz em participar desse momento tão especial para nós que fazemos parte dessa família Arruda de Baturité. Queria saudar a mesa, em nome do vereador que preside essa sessão, Nelson Arruda, saudar chamar de comendador, o comandante Raimundo Luiz Furtado Arruda, sua esposa Cláudia, saudar o tio Eurico, a tia Beatriz, prazer muito grande encontrar vocês aqui em Baturité, meu primo, Raimundo Luiz, a Marcília, que veio também, prazer ter você aqui, Marcília, meu primo, Xará Assis Arruda, historiador, minha esposa Idalba, Coronel Bezerra, prazer ter o senhor aqui em Baturité. Senhoras e senhores, eu não vou me alongar, mas eu quero só dizer que é uma alegria muito grande participar desse momento e ter a oportunidade de ser prefeito de Baturité, nesse momento em que a gente reconhece, com certeza, uma das maiores personalidades da história política e social da nossa cidade. Tudo que aconteceu aqui em Baturité, de 1920 e pouco, 1930, até o final do século XX, teve a participação direta ou indireta do capitão Edio. Eu estou tendo a oportunidade de estar lendo o livro Relembranças, né? Que a minha querida prima Ana Margarida me entregou hoje para ler, já li a metade do livro. E às vezes a gente não tem ideia da importância que foi o capitão em Baturité. Só lendo para você ver a importância que ele tem. Eu fiquei até emocionado em algumas passagens, né? Parece que a gente está repetindo o que aconteceu com ele quando ele foi prefeito, quando aconteceu com ele quando o comendador foi prefeito de Baturité e quando meu pai também foi prefeito. Parece que a história se repete. Mas é isso. O povo de Baturité hoje reconhece, através desses dois títulos, o título cidadão baturitéense e essa comendador Ananias Arruda, reconhecer, mesmo em memória, tudo que ele fez por Baturité. Eu queria também, nesse momento, lembrar da tia Maria Delina, que também é o centenário de nascimento dela esse ano. Nós temos uma saudade muito grande, muitas coisas boas que a gente se lembra, porque eles eram os tios mais velhos. E todas as férias eu vinha para cá e tinha aquela conversa na casa do vovô. Pensava até que estavam brigando, né? Eu hoje soube, Ana Margarida, que eu não sabia que ele tinha problema nos ouvidos, por isso que ele pediu para o pessoal falar alto, eu não sabia. Eu pensei que ele gostava mesmo de gritar, e ele tinha um problema de audição, por conta de uma cirurgia que ele fez de amígdalas em Portugal. Olha como eu estou aprendendo, li o livro todo. Então, uma saudade muito grande daquele tempo. Para vocês terem ideia, a família Arruda, em Baturité, quase tudo que foi feito, em termos de infraestrutura básica, na saúde, na educação, na infraestrutura mesmo,
teve a participação direta ou indireta da família Arruda. E o capitão Ed, uma importância fundamental na questão da água, na nossa barragem de Tijuquinha, se não fosse ele, como seria a água aqui em Baturité? A questão da eletrificação também aqui em Baturité, a importância fundamental. E vocês todos sabem, mas quando ele foi prefeito, o governo federal selecionou os 10 municípios de maior progresso no Brasil, e dentre eles estava Baturité, administrada pelo capitão Ed naquela época. E ele foi ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, receber esse título. Isso nos orgulha muito. Então eu, hoje, prefeito de Baturité, eu peço muito a Deus para me espelhar em 3 pessoas. Eu peço a Deus para ter a visão estratégica e a visão de futuro que o comendador teve. E também o compromisso cristão que ele também teve. Peço a Deus que me dê a capacidade administrativa do capitão Ed, um dos maiores administradores que essa cidade já viu. E peço a ele que me dê a sensibilidade social do meu pai, Olinto Arruda, que era um homem sensível aos problemas sociais. Eu acho que os 3 se complementavam. Eu peço todo dia a Deus que eles me iluminem com essas 3 pessoas que eu rezo todo dia por eles 3. Essa Câmara aqui de Baturité recebe o nome do nosso avô, não sei se vocês sabem, Raimundo Arruda. Foi construída pelo meu pai. Então nós estamos aqui hoje, num prédio que recebe o nome do vovô Raimundo, discreto no canto dele, com ele e a vovó, e deram exemplo de vida para todos nós. E eu quero encerrar fazendo um apelo aos meus primos. Não deixemos essa história se apagar. Vamos nos juntar. Vamos fazer com que essa memória do comendador, do vovô, do capitão, do papai, ela não se apague. Nós somos muitos. A gente tem como manter aquele museu, tem como manter a casa que foi do vovô. Deve ser que nós juntos, a gente não consiga isso. Eu me coloco, Raimundo Luiz, você como presidente da fundação, totalmente à disposição para o que der e vier. Quando eu vou na casa da casa que foi do comendador, que é o museu, a gente se sente emocionado com aquela história da família naquela casa. E eu, essa semana, eu andei muito lá, porque eu tive lá para dar uma arrumada lá, para vocês vinham aqui, eu queria deixar um pouquinho mais arrumada, e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Às vezes, a gente não dá valor às esposas dos políticos. Mas quem sofre mais numa gestão não é o prefeito, é a esposa. É quem pega todas as rebarbas, não só da sociedade, como da gente quando chega chateado em casa, que todo dia tem uma chateação. E eu conheci um pouco da história da dona Aninha Arruda. E eu descobri lá, que eu não sabia, que ela era considerada santa em Baturité. Eu ouvi essas histórias, mas nunca me aprofundei. E encontrando lá um álbum do comendador, só de pessoas que mandaram para ele depoimentos de graças alcançadas através dela. A gente precisa recuperar isso. Tio Eurico, são dezenas, se não falar centenas de mensagens confirmando curas milagrosas obtidas através da intercessão de Dona Aninha Arruda. Então nós temos muito o que fazer no Baturité para preservar essa memória. Então eu queria parabenizar o comandante, em nome dele, parabenizar todos os seus irmãos. Eu tenho certeza que, se tivesse conosco aqui, eu quero lembrar o Miguel, a Edna, a Maninha e a TT. Que eu tenho certeza que lá do céu elas estão vibrando com essa homenagem ao pai delas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Convidamos agora o comandante Raimundo Luiz Furtado de Arruda, representando o homenageado, a se posicionar para receber das mãos do senhor prefeito municipal de Baturité, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, o título de cidadão baturitense.
Alô? Eu vou ler aqui o que é que tem no título aqui. Estado do Ceará, Câmara Municipal de Baturité, Lei Municipal 1854, de 18 de junho de 2019. A Câmara Municipal de Baturité, por unanimidade de seus membros, concede ao senhor Capitão Miguel Hélio Tavra Arruda, em memória, o título honorífico de cidadão baturitense, pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso município. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, 18 de junho de 2019. Convidamos agora o doutor Arruda Bastos para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente saudar aqui o presidente dessa sessão, o autor da lei, o grande vereador de Baturité, meu primo Nelson Arruda, parabenizar pela inspiração de propor exatamente o título de cidadão e essa medalha para o tio Ed. Saudar aqui o nosso prefeito, Assis Arruda, que vem fazendo essa magnífica gestão, honrando o nome da família aqui no nosso município de Baturité. Saudar a minha outra prima ali, a Idalbinha, saudar o meu querido comandante Raimundo Luiz Arruda, grande descendente dessa família, e que, quando o tio Ed partiu, em grande parte, o que o tio Ed fazia aqui no museu e na Fundação Comendador Nenê Arruda. Quero saudar meu grande tio aqui, tio Eurico e a tia Beatriz, que aqui, vendo os dois, lembro da minha querida mãe, que se viva fosse, com toda certeza estaria aqui, a tia Malurdes para vocês, Maria de Lourdes, Dudu para a família, e o tio Eurico, saudar os dois aqui em nome dos meus tios. Saudar aqui o nosso Assis Arruda, que tem feito um belo trabalho, exatamente colocando para a posteridade a história da nossa família. Bom, eu fui pego de surpresa, não preparei nada para ler, mas lembrei hoje pela manhã que em 2017 eu escrevi uma crônica. Eu escrevi uma crônica intitulada Baturité e sua tradição de bons gestores. Inclusive postei nas minhas redes sociais. Vou ler uma partezinha dela, porque tem tudo a ver com essa solenidade de hoje. Ela diz o seguinte: no Ceará, o município de Baturité é reconhecido por ter sua tradição de bons gestores e bons exemplos em gestão pública. Para ser fidedigno e escrever com conhecimento de causa e com as teias do meu coração, procurei rebuscar inspiração nos recantos mais remotos da minha memória, nas reminiscências da minha infância e na vida familiar. Recordo de várias figuras da vida pública da minha querida cidade de Baturité, mas como não posso, em uma breve crônica, citar todos, vou aproveitar e falar, puxando um pouquinho a brasa para a sardinha da família Arruda, falar de algumas dessas figuras. Primeira ilustre figura foi o personagem que mudou, como já foi dito aqui pelo prefeito, a vida de Baturité. E até hoje é a inspiração para todos nós, o comendador Ananias Arruda, 1886-1990. Ele era um homem de uma fé inabalável, de grande capacidade de trabalho, um visionário. Sempre se colocou a serviço da igreja e dos mais pobres. Transformou em todos os aspectos o nosso município, sendo um divisor de águas entre um passado de atraso e de injustiça social aos pilares dessa era moderna. As grandes obras estruturantes da nossa cidade são do seu período, à frente da Prefeitura Municipal. O Hospital Zé Pinto do Carmo, as escolas, as estradas, habitação, turismo e muito mais. Além do conceito da sua gestão, recordo do comendador no seu cavalo branco, da sua casa na Rua 7 de Setembro, onde atualmente funciona o Museu Ananias Arruda.
a inauguração da Via Sacra, a estátua de Nossa Senhora de Fátima e o jornal A Verdade, idealizado e fundado por ele, um verdadeiro exemplo de fé cristã, de política e de trabalho pelo social. Outra personalidade que, pelas qualidades de gestor, qualidades morais e intelectuais, eu reverencio, é exatamente o homenageado de hoje, o saudoso tio Miguel Ed Távora Arruda, 1919-2010. O capitão Ed, como era conhecido, militar oficial do Exército Brasileiro, professor, jornalista, foi um homem muito além do seu tempo. Realizou uma gestão revolucionária e exemplar. Dinamismo, integridade e competência eram os seus fortes. A educação, o abastecimento d'água, a energia, a urbanização foram os pontos altos do seu governo. Lembro da sua obstinação e seriedade no trato da coisa pública e da sua queda pelo cinema, pela fotografia, pela literatura e pela história. Um exemplo de cidadão para todos nós. O terceiro vulto da nossa história política que quero reverenciar é o conhecido prefeito dos pobres, como ficou conhecido, lembrado nessa cidade, meu tio e padrinho Olinto Távora Arruda, 1925-2014. O tio Quelé, tio de quase todos aqui. Nome que nós chamávamos no meio familiar. Homem de grande experiência de vida e de luta, alicerçada na condição de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, e nos exemplos do seu irmão Ed, do seu tio Ananias e do seu pai Raimundo Arruda. O êxito da sua gestão à frente do município se fundamentou no binômio progresso e desenvolvimento social. Foi um dos prefeitos que mais investiu na geração de emprego, na melhoria da vida dos mais pobres. Com isso, ele conseguiu esse título de prefeito dos pobres, junto com a querida minha madrinha, tia Rocilda. Aficionado por esporte, radiodifusão e política, foi um dos responsáveis e incentivadores pelo meu amor pela comunicação, pela vida pública e pelo vozão, já que ele era um grande torcedor do Ceará Sporting Clube. Outro prefeito, nós tivemos vários prefeitos aqui, mas eu quero citar esses da família. Para concluir, não podia deixar de falar naquele do qual herdei ensinamentos e o nome, Raimundo Arruda, meu querido avô, de 1893 a 1990. Ele foi o protótipo do legislador, vereador exemplar, sempre honrou o voto popular e, com muita justiça, tem seu nome eternizado na Câmara Municipal de Baturité, nesta casa. Ele me marcou muito pela sua história de vida. Mesmo depois de vitimado por um acidente grave, quando o rapaz, depois de ter parte da perna amputada e do noivado desfeito, tinha tudo para enveredar pelo desespero e pela depressão, mas, pelo contrário, enfrentou a adversidade com a força da família e encontrou seu verdadeiro amor, minha querida avó Noemi Távora Arruda, e escreveu essa linda história que nós somos todos descendentes. É o patriarca dessa bela família, patriarca de 10 filhos, na época 59 netos, 43 bisnetos, 98 trisnetos e um tetraneto. Não sei se 2007 para cá deve ter nascido mais gente aí. Mas hoje, eu quero falar de hoje, um grupo valoroso de cidadãos de Baturité partiram para uma nova mudança. E nessa mudança temos que falar do nosso querido prefeito. Que Deus nos ilumine, que o nosso prefeito, a nossa prefeitura capitaneada pelo nosso querido Assis Arruda, que tem todas as condições para continuar nessa trajetória, possa realmente chegar ao fim da sua gestão, fazendo ainda muito mais do que os nossos descendentes fizeram. Com essa crônica eu quero parabenizar a família, Raimundo Luiz, Ana Margarida e os outros primos, pelo título cidadão do tio Ed. Eu recebi esse título alguns anos atrás,
e fiquei bastante emocionado quando era secretário, que a Câmara Municipal, da mesma forma que agora, votou por unanimidade esse título de cidadão. E também por receber, em memória, a comenda, a medalha Comendador Ananias Arruda. E a coisa que deve honrar mais um cidadão é receber uma medalha com o porte que é a medalha Comendador Ananias Arruda. Parabéns para o Tied, que eu sei que ele está muito feliz, junto com a tia Maria Adelina, esses grandes frutos da nossa família. Muito obrigado. Será lida agora a lei que outorga a medalha Comendador Ananias Arruda ao ex-prefeito e ex-vereador de Baturité, capitão Miguel Ed Távora Arruda, pelos relevantes serviços prestados à cidade. Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Baturité, Lei de número 1845, de 3 de abril de 2019, outorga a medalha Comendador Ananias Arruda à personalidade que indica e dá outras providências. O prefeito municipal de Baturité, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Baturité aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É concedida a medalha Comendador Ananias Arruda ao capitão Miguel Ed Távora Arruda, mais conhecido por Capitão Ed, in memoriam, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados à nossa comunidade, em decorrência do entusiasmo, da dedicação e abnegação com que se dedicou como ex-prefeito municipal, ex-secretário de Cultura e Turismo e ex-vereador de nosso município, bem assim como fundador, diretor do Museu Comendador Ananias Arruda, jornalista e historiador. O artigo 2º, a medalha concedida pelo artigo anterior será entregue em sessão solene deste Legislativo a ser marcada, comunicada à família do cidadão em epígrafe pela presidente da Câmara, após comunicação da sanção do Executivo. O artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanerógrafo deste poder, sendo revogadas as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Baturité, Ceará, 3 de abril de 2019, aos 254 anos de fundação da vila e 160 anos de cidade. Francisco Assis Germando Arruda, prefeito municipal. Será lida agora a lei que instituiu a medalha Comendador Ananias Arruda. Estado do Ceará, Câmara Municipal de Baturité. Lei de número 1163, de 13 de junho de 2001. Institui a medalha Comendador Ananias Arruda na forma que indica e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, orgânicos e constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a medalha Comendador Ananias Arruda, destinada a galardoar o mérito cívico do cidadão em que, em Baturité, se distinga pela notoriedade do seu saber, relevante serviço à coletividade dedicado à causa municipalista e exemplos de dedicação ao serviço público com as seguintes características. A medalha será de prata dourada, formato de um disco de 25 milímetros de diâmetro, na qual será escrito o logotipo do município de Baturité. B. A medalha terá uma fita de gorgorão azul claro, chamalatado com 40 milímetros de comprimento por 30 milímetros de largura, da qual prendem a fita
e a medalha. O artigo 2º, o processo de concessão e o uso das medalhas a que esta lei se refere serão decorrentes de proposição de qualquer vereador e das comissões permanentes do Legislativo, bem assim, de proposição do prefeito municipal. O artigo 3º, fica extremamente determinado que, no decorrer do ano, o Legislativo autorizará, no máximo, 3 concessões, sendo 2 do Poder Legislativo e 1 do Executivo. O artigo 4º, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanelógrafo deste Poder, ficando revogadas as disposições em contrário. Passo, vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, o Estado do Ceará, em 13 de junho de 2001. Francisco Marcelo Cardoso Alexandre, presidente. Jorge Reinaldo Nogueira Braga, vice-presidente. Manuel Messias Viana Silveira, primeiro secretário. E Raimundo Irã Soares Pereira, segundo secretário. Convidamos agora o comandante Raimundo Luiz Furtado de Arruda, representando o homenageado, a se posicionar para receber das mãos do senhor presidente da sessão, vereador Nelson Ed Germano Arruda, a medalha Comendador Ananias Arruda. Convidamos agora o comandante Raimundo Luiz Furtado de Arruda para fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Bem, eu saúdo a mesa, em nome de todos, para não ficar muito repetitivo, do presidente vereador Nelson Arruda e do prefeito Assis Arruda. Bem, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento, em primeiro lugar, ao prefeito de Baturité, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, por ter tido a iniciativa de indicar o ex-prefeito, ex-vereador, capitão Miguel Edes Távora Arruda, para receber o título de cidadão baturitense, bem como propor à Câmara Municipal para que eu mesmo receba a medalha Comendador Ananias Arruda. Em segundo lugar, agradeço à Câmara Municipal de Baturité por ter acatado essas indicações. Há muito o capitão Ed merecia essas homenagens e eu vou mostrar por quê. Primogênito dos 9 filhos do casal Raimundo Arruda e Noemi Távora de Assis Arruda, nasceu em Fortaleza em 3 de abril de 1919, à Rua Barão do Rio Branco, 355, às 16 horas de uma quarta-feira. Fez seu curso primário na Escola Apostólica dos Padres Jesuítas de Baturité, onde estudou por 3 anos. Em seguida, matriculou-se no Colégio Salesiano Domingos Sávio, na mesma cidade, onde se preparou para o exame de admissão. Fez o mesmo no Colégio São Luís, em Fortaleza. Estudou ainda no Colégio Marista Cearense, transferindo-se posteriormente para o Liceu do Ceará, onde terminou o seu curso de Humanidades. Trabalhou durante 2 anos na Companhia de Eletricidade Light e, em 1940, viajou para o Rio de Janeiro, onde se matriculou
no Centro de Preparação de Oficiais de Reserva do Exército Brasileiro, sendo declarado aspirante em 11 de outubro de 1942. Fez seu estágio de 3 meses no 1º Batalhão de Caçadores, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi convocado para permanecer na ativa, sendo transferido para servir no 25º Batalhão de Caçadores, em Teresina, estado do Piauí, onde se prepararia para uma eventual participação na Segunda Guerra Mundial. Casou-se no dia 12 de abril de 44 com sua prima, Maria Adelina Furtado de Arruda, em Fortaleza, na matriz do Patrocínio, e com ela gerou 15 filhos. Em consequência de um acidente ocorrido em 18 de maio de 45, quando manuseava uma granada, foi reformado do Exército Brasileiro em 25 de setembro de 1946, primeiramente no posto de primeiro-tenente e posteriormente no posto de capitão. Em 1948, passou a residir em Baturité, terra dos seus pais e avós, onde foi proprietário do Cine Baturité, primeiro cinema da cidade. Em 11 de fevereiro de 1951, foi eleito prefeito de Baturité, assumindo a administração da cidade em 25 de março do mesmo ano. Em junho de 52, foi condecorado com a medalha de guerra e em 10 de dezembro de 52, promovido ao posto de capitão do Exército Brasileiro. O capitão Ed fez uma administração brilhante em Baturité. Resolveu definitivamente um penoso problema vivido na época, que era a falta d'água, com a construção da barragem Tijuquinha, inaugurada em março de 54. Uma das primeiras providências à frente da prefeitura foi adquirir um trator de esteira tipo K55 para o município. A respeito desta compra, cito um fato muito interessante. O representante da empresa que fornecia o trator sugeriu-lhe pagar 10% do valor da máquina, correspondente ao desconto obtido na nota fiscal, no que foi imediatamente rechaçado e exigido que esse desconto fosse dado à prefeitura. Em março de 1954, o capitão Ed foi presidente do 2º Congresso dos Municípios Cearenses. Sua prestação de contas era de uma clareza tão grande que passou a ser recomendada como modelo para os demais municípios do Brasil pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Como consequência de sua brilhante administração, a cidade de Baturité foi agraciada com o título dos 10 municípios de maior progresso no Brasil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal e pela revista O Cruzeiro. O diploma foi conferido pelo presidente da República, João Fernandes Campos Café Filho, em cerimônia realizada em 19 de agosto de 1955, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede da capital da República. Diploma este que está exposto no Museu Comendador Ananias Arruda. Exerceu o mandato de prefeito de Baturité pela 2ª vez, de 1959 a 1962. Mandato esse compartilhado por mais de um ano com o senhor Osmar Marinho, vice-prefeito, por ter se licenciado por problemas de saúde. O capitão Ed foi ainda vereador dessa cidade e, na gestão do seu irmão Olinto Arruda, foi assessor especial de Cultura e Turismo. Ele foi jornalista do jornal A Verdade durante muitos anos. O referido jornal foi fundado em 1917 pelo comendador Ananias Arruda e, após sua morte do comendador, em 1980, o capitão Ed assumiu a direção do mesmo. Capitão Ed foi professor de História por longo tempo no Colégio Cristos, em Fortaleza. Foi professor também no Colégio Comercial Professor Joaquim Nogueira, em Baturité, e no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora das Irmãs Salesianas, também em Baturité. Seu amor por Baturité é incontestável, como pode ser demonstrado nas obras e poesias que publicou, como Baturité dos meus tempos de menino, 12 anos a serviço de Baturité, a Escola Apostólica, breve estudo sobre a história de Baturité, reminiscências, Baturité do passado,
Os Arrudas de Baturité, Baturité da minha adolescência e o Livro de Ouro de Baturité. Em 27 de junho de 81, talvez tenha realizado seu maior sonho, que foi a criação da Fundação Comendador Ananias Arruda, que tem como propósito preservar a memória e o acervo deixado pelo grande benfeitor de Baturité, Ananias Arruda, através da criação do museu e preservação do jornal A Verdade, sendo seu presidente até 25 de janeiro de 1988. Miguel Edes deixou a vida terrena às 18h30 do dia 23 de setembro de 2010, mas seu legado ficará para sempre. Bem, eu agradeço a presença de todos que abrilhantaram essa cerimônia, em especial aos descendentes do casal Ed e Adelina, que trazem no sangue a herança, a honradez, a honestidade e a justiça, e que no futuro serão tantos quanto as estrelas no firmamento. Obrigado. O presidente dessa sessão solene, vereador Nelson Ed Germano Arruda, agradece a todos que abrilhantaram essa cerimônia e fará uso da palavra para encerrar a sessão. Eu quero saudar todos da mesa, em nome do prefeito municipal de Baturité. Senhoras e senhores, boa noite. A vida nos proporciona momentos especiais e hoje é um deles. Como vereador desse município, eu sinto uma grande responsabilidade por dar continuidade da presença da família Arruda na política de Baturité. Eu procuro seguir os exemplos de meu avô Raimundo Arruda, meu pai Olinto Arruda e do meu tio, o capitão Miguel Ed Távora Arruda. Todos foram vereadores nessa casa, que sempre atuaram de maneira íntegra e honesta. Tio Ed, de quem eu herdei até o nome, é um homem de Deus, modelo e exemplo para muitas gerações. Fica a família e a nossa cidade, todos os ensinamentos que ele nos deixou, um legado verdadeiramente grande, que deve ser motivo de orgulho de todos nós. Homem honrado, visionário, inteligente. Homem à frente de seu tempo, de uma fé invejável, sempre atencioso e prestativo. Que todos os seus ensinamentos e conselhos que ele nos deixou permaneçam em nossos corações e sejam transmitidos aos nossos descendentes. Muito obrigado. Eu convido agora a todos a ficar de pé para entoarmos o hino do município. Sopé de elegantes montanhas, uma linda cidade brotou, adornada de graças tamanhas, que o céu encantado abraçou. Monte Mor, Baturité, tua fé se fez memória, o teu povo te bendiz. E é feliz por tua história, numa aldeia comum protegidos, genipapos, irmãos canindés, habitavam tranquilos e unidos, com as águas do rio a seus pés. Monte Mor, Baturité, tua fé se fez memória, o teu povo te bendiz, e é feliz por tua história. Portugueses, heróis na aventura, deste imenso país desbravar, nos trouxeram com sua cultura a saudade sem fim de além-mar. Monte Mor, Baturité, tua fé se fez memória, o teu povo
poemas, homens fortes, altivos de cor, ensinaram quebrando as algemas que não há liberdade, Senhor. Montemor, Baturité, tua fé se fez memória, o teu povo te bendiz e é feliz por tua história. Hoje somos herdeiros da alma e das terras de nossos avós, onde Nossa Senhora da Palma pede as bênçãos de Deus sobre nós. Montemor, Baturité, tua fé se fez memória, o teu povo te bendiz e é feliz por tua história. Eu agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu encerro essa sessão.